Fala pessoal, beleza? Para quem ainda não me conhece, eu sou o Giba e você está aqui no meu canal Coisas de Giba. Solta a vinheta! E hoje eu tenho aqui para mostrar para vocês mais um jogo de cartas bem legal, que é o Robotroque. O que é o Robotroque? O Robotroque é um jogo para 2 a 4 pessoas com idade indicada de 14 anos ou mais e uma duração estimada de 15 minutos. Tá? Isso, né, varia muito, né, do quanto a pessoa já jogou, né? Dá para jogar mais rápido que isso, se os jogadores já tiverem a habilidade com o jogo. Mas é um jogo bem divertido, em que você tem que recolher peças de um ferro velho para construir robôs, para dessa forma pontuar e ser o vencedor, certo? Então fica aí para conhecer mais um jogo legal, que é o Robotroque. Bom, eu vou mostrar para vocês agora, então, o conteúdo da caixa do Robotroque. Então, conforme nós podemos ver aí, nós temos cartas azuis, cartas amarelas, cartas verdes e tem essas cartas coloridas. Então, o que são cada uma dessas? Aqui em cima nós temos as peças para compor os robôs que estarão no ferro velho. Então nós temos 9 cabeças, né? São numeradas de 1 a 6 e depois tem o 10. Temos também 9 torsos, que seriam aí a parte intermediária do robô, também vai de 1 a 6 e tem o torso número 10. E finalmente as pernas, que vão de também 1 a 6 e o 10. Tá? Então eu já deixei numa configuração aqui dos robôs completos por número, mas vocês vão ver depois na explicação que você pode misturar a cabeça de um com o torso e a perna de outro, ok? Temos aqui também as cartas amarelas, que são as armas, né? Vão de 1 a 6 também, e depois tem a carta de número 10, sendo que para os números 3 e 5 nós temos 2 de cada. E finalmente aqui embaixo as cartas verdes, que são as cartas de bônus, certo? Também são 9 cartas, de 1 a 9, então vocês podem reparar que o número 9 aí é bastante especial no jogo, né? São 9 cabeças, 9 torsos, 9 pernas, 9 armas e 9 cartas de bônus. E aqui ao lado nós temos as cartas de personagem, sendo que de um lado nós temos as personagens femininas e do outro lado personagens masculinos. Então, dependendo de quem for jogar, escolhe aí se quer escolher o personagem masculino ou feminino. Temos também aqui esse playmat, né, como é chamado aí no manual, que é onde vão ser colocadas as cartas para compor o ferro velho, tá? Mas não é obrigatório utilizar, você pode fazer a composição do ferro velho simplesmente colocando as cartas, mas, né, eu acho que faz parte aí do jogo, né? Vou abrir ele aqui. Então é um playmat de 1, 2, 3, 4,
5 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, serão colocadas 45 cartas aqui no nosso playmat, tá? Eu recomendo usar, tá? Então, temos aí também o nosso playmat e, por fim, dentro da caixa, nós temos aqui o manual, que ele é bem curtinho, é muito bem explicado. E aqui no final tem o significado do que faz cada uma dessas cartas aqui de bônus. Porque na hora do jogo, às vezes olhando, né, é meio complicado no começo aí de entender o que cada uma dessas cartas fazem. Então dá para você deixar o manual na mesa e as pessoas podem consultar para ver, né, o que cada uma delas significam. Beleza? Então esse aí é o conteúdo da caixa do Robotrock. Bom, vamos aqui mostrar o que são as cartas bônus, né, o que é que cada uma faz. Então aqui no manual, nessa última página, né, tem aqui a colinha para na hora quem quiser ver. Então eu vou passar uma por uma. Então essa primeira aqui, que é a carta de número 1, ela dá 15 pontos a mais para o jogador se os níveis de poder de cada peça do robô forem iguais, mas todos forem diferentes de 10, né? Então, se você fizer um robô 111, 222, 333 até o 999, você ganha mais 15 pontos. Então, se você fizer o robô 10, 10, 10, essa carta aqui não vai aplicar, certo? A carta número 2. Então, ela diz que você ganha 15 pontos se seu robô tiver duas dessas peças aqui. Então, temos aqui o robô com a cabeça, torso e pés de número 5, o robô masculino. Então, se duas, né, ou se você tiver essas duas aqui, ou essas duas aqui, ou essas duas aqui, e você tiver essa carta de bônus, você ganha os 15 pontos. A carta de número 3, ela mostra aquela que dá mais 10 pontos se você tiver uma dessas duas cabeças de número 5, certo? Então, mais 10 pontos. A carta de número 4 diz que se você tiver um robô feminino, você ganha mais 15 pontos. Ou, se o robô não for feminino, você ganha 5 pontos. Então, por exemplo, se você conseguir fazer essa configuração aqui, você ganha 15. E todas as peças são femininas. Agora, se, por exemplo, tiverem duas femininas e uma masculina, você vai ganhar apenas os 5 pontos. Essa carta número 5, e que ela diz que você pode usar mais do que uma arma no seu robô principal. Você pode usar até 3 armas. Então, por exemplo, se você tiver aqui um robô, normalmente você pode colocar apenas uma arma anexado a ele. Agora, se você tiver, por exemplo, 2 armas, você pode colocar, se tiver 3 ou mais, você pode colocar 3 delas. Você vai escolher as que tiverem a maior pontuação. A carta bônus número 6 diz que se o seu robô for todo vermelho, você ganha 15 pontos. Então, se seu robô principal for este aqui, você vai anexar e ganhar mais 15 pontos.
A carta bônus número 7, multiplicar por 2 a cabeça. Então, se você tiver, por exemplo, um robô assim, na hora de somar a pontuação, aqui vai dobrar, então vai ser 6 pontos, certo? 6 mais 5, 11 e 10, 21, né? Claro que você pode anexar armas e bônus ao seu robô principal. A carta bônus de número 8 diz que se nenhuma das partes do robô forem do robô azul, que é o que dá 10 pontos, você ganha mais 10 pontos. Então, por exemplo, se tiver um robô assim, ó, 3, 2 e 2, não tem nenhuma com a peça azul do número 10, então você pode anexar e ganhar mais 10 pontos. Agora, se por exemplo o pé aqui for do número 10, ele tem esse pé azul, então não pode usar essa carta bônus. E finalmente a carta bônus de número 9, que é essa aqui, ela diz que pode multiplicar ou a cabeça, ou o torso, ou os pés por 2. Então, por exemplo, se a gente tiver um robô assim, vamos supor com o 10 aqui, né? 4, 3 e 10. Então você pode escolher qualquer uma para dobrar. Então, obviamente, você vai escolher aquela que tem o maior valor, no caso 10. Então, multiplicaria aqui por 10, 2 vezes 2, 10, 20, 23, 27 pontos esse robô. E como sempre eu faço aqui nos jogos de carta, eu recomendo o uso dos plastiquinhos, aqui também conhecidos como sleeves ou shields. E para o Robotrock, nós devemos usar esse tipo Quimera, de 57,5 por 89 milímetros. Aqui está uma das cartas com o plastiquinho, mas né, estão vendo que dá um reflexo aí na câmera, então eu vou fazer o vídeo explicando sem os plastiquinhos, mas eu recomendo o uso para poder embaralhar as cartas e também para proteger, certo? Então fica aí a dica do Giba. Bom, agora que nós já vimos o conteúdo da caixa, né, do Robotrock, eu vou fazer algumas observações aqui das cartas. Então, por exemplo, aqui no caso das peças de robô e das armas, esses números aqui, eles se referem a pontos. Porque o objetivo do jogo é você conseguir o maior número de pontos, ok? Já já eu vou explicar o funcionamento, mas né, já adiantando, por pontuação. Agora, no caso aqui das cartas bônus, esses números que estão acima, apesar de eles serem né, iguais aos que estão aqui nos robôs e nas armas, eles não caracterizam número de contagem de pontos. O que vai considerar a pontuação é o que está indicado aqui dentro da carta. Tá? Então a pontuação, no caso das cartas bônus, elas estão aqui em cima e não estão né, dentro aqui da carta e não aqui em cima, ao contrário dos robôs e das armas, ok? Então vamos aprender aí como é que se joga o Robotrock. Nós vamos usar o playmat para representar o nosso ferro velho.
Lembrando que não é obrigatório, mas eu acho que se não usar, perde o charme do jogo. Só por curiosidade, esse robô que aparece aqui, nessas duas partes do playmat, corresponde ao robô número 5, que é esse aqui, ó, tá? Então vamos começar o jogo. Então, antes de tudo, nós temos que pegar todas as cartas e embaralhá-las. Então, deixa eu colocar esses de número 5 aqui no meio. Embaralhar. Lembrando que eu recomendo o uso dos plastiquinhos. Eu não vou fazer aqui no vídeo porque senão dá reflexo na câmera. Tá? Então, embaralha e coloca as cartas aqui no nosso ferro velho. Pronto, o nosso ferro velho já está organizado e nós vamos fazer aqui uma rápida simulação com 3 jogadores, né? Eu não sei se vão caber 4 robôs aqui nessa mesa. Então, vamos supor 3 jogadores aqui, a Hannah, o Bradley e a Estelle, certo? Então, conforme eu já havia dito, o objetivo do jogo é ser o jogador com o maior número de pontos, certo? Montando aí robôs, colocando armas e utilizando as cartas de bônus. E quem somar mais pontos acaba sendo vencedor, ok? Então o jogo ele acontece em 3 fases, sendo que a primeira é pegar as peças aqui do ferro velho. Depois tem uma segunda fase em que você rouba as peças a caminho do laboratório, ou seja, você pode roubar as peças, armas e bônus dos outros jogadores e você pode até, inclusive, acabar pegando cartas suas. Eu vou até mostrar isso no decorrer do jogo. E vai para a terceira fase depois, onde você monta um robô para poder pontuar no jogo, certo? Então, segundo o critério aqui que o manual indica, começa o jogo aquele jogador que tiver as ideias mais birutas. Então vamos imaginar aqui, né, que nesse grupo de 3 pessoas, a Hannah seja mais biruta, então ela que vai começar a partida. Então nessa primeira rodada, o jogo vai acontecer no sentido anti-horário, porque joga esse primeiro jogador e o que está à direita, ou seja, vai para o sentido anti-horário, vai ser o próximo. Então vai ser a Hannah, a Estelle e depois o Bradley. E aí nas outras rodadas inverte, né? Começando aqui pela Hannah, que é a mais biruta, o jogo vai continuar com as rodadas restantes todas no sentido horário. Então, como é que procede? Ela vai escolher uma carta aqui do entorno do ferro velho, ou seja, nessa parte externa, vai colocar a carta dela em cima e pegar aquela carta e colocar para baixo. Então, por exemplo, aqui vai pegar a cabeça número 10 e colocar aqui. Todo mundo está vendo a carta que ela está pegando, mas ela vai pegar e colocar aqui para baixo, né? Nessa primeira rodada é anti-horário, então a próxima a jogar é a Estelle. Ela também vai escolher algum lugar aqui. Ela, por exemplo, ela já sabe que essa aqui pegou a cabeça número 10, para não formar o conjunto, né, de número 10 todo, ela resolve aqui, aproveitando que já encontrou, colocar a carta dela aqui. Lembrando que, né, os jogadores eles têm que analisar o cenário, né, o ferro velho como um todo, porque dependendo do lugar que você começa, você tem acesso a peças melhores ou piores, tá? Mas aqui, né, eu não estou nem fazendo muita análise, porque eu estou
só explicando. E por fim, o Bradley vai pegar a carta dele aqui, vai escolher também uma carta, vamos ver. Que está muito perto, ele não vai querer meio que competir com a Hannah. Então o Bradley vai colocar aqui, ó. Ah, ela colocou aqui para baixo. Para baixo. Ok, então a primeira rodada está concluída. Todos colocaram suas cartas aí no entorno. E agora começa com que os jogadores joguem no sentido horário. Então, a começar aqui pela Hannah, ela vai movimentar a carta dela de forma a pegar alguma outra. Lembrando, né, que a carta dela pode andar tanto na vertical, quanto na horizontal, quanto na diagonal, certo? Então vamos supor que ela quer pegar o outro 10 aqui, mesmo sabendo que já pegaram um outro 10, mas ela quer ter essa carta aqui, que é um torso, uma pontuação boa. Ela vem para cá e passa agora para o Bradley, que agora é no sentido horário. Então ele vai lá também, ele já sabe que ele tem esse robô número 5, ele de repente tenta montar ele por completo. Então ele vem para cá, pega a carta dele e encerra a jogada. E finalmente, agora é a vez da Stelle. Ela está aqui, ela, né, pegou um pé na outra rodada. Os jogadores podem a qualquer momento ficar olhando as cartas que eles pegaram. Sei lá, vai pegar esse corpo aqui, número 5. Ela vem para cá e pega a carta. E aí volta para a Hannah e eles vão pegando as armas, os bônus e os robôs conforme a tática que eles forem fazendo. Então, por exemplo, tem essa carta bônus, cadê ela? Aqui, que dá 15 pontos a mais para quem formar o robô vermelho. Então, por exemplo, as peças do robô vermelho estão aqui, aqui e aqui. Então, alguém pode tentar correr para pegar essas peças, só que vai ter que chegar até aqui para pegar. Então, se algum jogador vê que o outro está pegando essas 3 aqui, de repente é bom correr para pegar essa para impedir que o jogador ganhe mais 15 pontos, certo? Então eu vou dar uma avançada aqui, só para mostrar uma situação que pode acontecer. E aí, por exemplo, numa determinada hora do jogo, vamos supor que é a vez aqui da Stelle, tá vendo que não tem nenhuma casa que ela consiga ir que tenha alguma carta. Então o que acontece? Simplesmente ela pode daqui vir para cá, para cá, para cá, para cá ou para cá, né? Então ela simplesmente anda e não pega a carta. Então não pula o vazio e pega essa ou essa, por exemplo, né? Então simplesmente ela anda e não pega a carta. Então tem que, né, se policiar quanto aos movimentos que você faz para tentar pegar o maior número de cartas possível, tá? Então vamos avançar aqui. Vamos imaginar que todos os jogadores, né, já pegaram todas as cartas e vamos para a próxima fase. Bom, vai chegar uma hora que todas as peças do ferro velho terão sido recolhidas. Então, simplesmente os jogadores tiram as suas cartas e o nosso ferro velho aqui ele pode ser guardado na caixa. Então vamos dobrá-lo
corretamente. Vamos ver. E guardamos dentro da caixa aqui do jogo, tá? E aí qual que é o próximo passo? Os jogadores, eles vão contar quantas armas eles têm na sua reserva e vão informar para os jogadores. Então esse aqui vai falar que ele tem três armas, certo? Então a Hannah tem 3, lembrando que a soma tem que ser 9, né? 3, esse aqui tem uma arma, então 3, 1, e 1, 2, 3, 4, 5. Então 5, 3 e 1, ok? Então cada jogador vai escolher 4 cartas que ele quer deixar em segurança. Então, por exemplo, aqui a Hannah, ela vai escolher, por exemplo, a perna 6, o torso 10, a cabeça 10 e uma arma 10, certo? E vai colocar aqui do lado em segurança. As restantes, elas vão ser colocadas aqui na mesa para que os jogadores possam pegá-las, caso tenham interesse. Então, o Bradley vai olhar as cartas dele. Então, por exemplo, ele fez aqui um robô inteiro número 5, ele, sei lá, vai querer manter. Ele tem uma arma de número 6, então ele vai guardar essas 4 cartas que não poderão ser roubadas. As demais vão ficar à disposição dos jogadores. Finalmente a Stelle aqui, ela vai colocar um pé número 10, um torso 5, uma cabeça 3 e um bônus de poder colocar 3 armas no robô dela. Então está em segurança, as demais elas vão ser passíveis de serem roubadas pelos outros jogadores. Então os jogadores vão ter que colocar as cartas que eles não colocaram em segurança aqui na frente deles, de forma que todos os outros jogadores consigam ver. Está aparecendo aqui no vídeo. Vou colocar mais para baixo para o Bradley aqui poder também colocar as cartas dele. Então o Bradley vai colocar aqui também para todo mundo ver. Pegou bastante carta de bônus. Finalmente a Stelle. Ela vai colocar também as cartas que ela recolheu aqui na frente. Aí no começo da rodada, cada um falou a quantidade de armas que recolheu. Então, esse aqui recolheu 5, esse aqui recolheu 3, é que uma já está em segurança, e aquele ali recolheu uma que também está em segurança. Então, esse vai ser o número de cartas que os jogadores vão poder pegar dos outros jogadores ou até mesmo deles para colocar na sua reserva. E aí quem que começa a roubar? É quem tiver esta cabeça número 1. Então, que é desse robozinho aqui. Então, quem vai começar é a Hannah. Então, ela como pegou 3 armas, né? Aqui a outra está em segurança, ela vai poder pegar 3 cartas de quem ela quiser. Então pode ser do Bradley, pode ser da Stelle e inclusive dela mesma. Então, a hora que o jogador quiser, ele pode olhar as cartas para tentar procurar
alguma coisa que possa se encaixar. Então, vamos ver. O pé número 10 não tem, porque já sabe que está lá com a Estelle. Agora vamos ver, tem alguma outra coisa que dê para pegar aqui, ó. Tem a arma de número 10, tem a cabeça e o torso, então acho que vale a pena pegar uma carta de bônus. Por exemplo, dobrar o número da cabeça. Então vai pegar um desse aqui. Então uma carta. Que mais? Ele consegue montar o robô de todo vermelho? Acho que não, né? Ah, consegue, ó. Só que eu teria que ter pego... Vamos ver aqui. Então vamos fazer o seguinte, ó. Em vez de pegar essa carta que dobra a cabeça, já que ele está com uma carta vermelha e pode pegar 3, né, então ele vai pegar essas duas para completar o robô vermelho e mais essa que dá mais 15 pontos para o robô todo vermelho. Então tá vendo? Tem que pensar bem em quais cartas vai pegar. Então a rodada dela terminou. Então tem também a observação que assim, você pode fazer um robô principal no qual ele pode ter uma arma apenas, ou, né, se você tiver a carta que habilita você a ter as 3 armas, né, você pode pôr até 3 armas, mas robô principal você pode colocar uma arma, e nos demais robôs secundários você não pode atrelar, né, não pode anexar nenhuma arma. Você pode fazer quantos robôs secundários forem possíveis. E aí, quanto à pontuação, mais para frente eu falo. Então, foi a vez aqui da Hannah, vai para o próximo jogador. O próximo jogador é aquele que está à sua esquerda. Então, né, ela começou porque ela tem a cabeça número 1, né, pegou 3 armas. Ele tem uma arma que ele disse no começo do jogo, então ele pode, no começo da rodada, dessa fase 2, então ele pode pegar uma carta de qualquer lugar. Então, ele pode olhar as cartas que ele tem, então, porque ele esteja vindo aqui, então ele tem o robô tudo de 5, tem uma arma 6, então dá para pegar uma carta de bônus, por exemplo. Então, essa aqui, ó, que dá mais 10 pontos se nenhuma das partes do robô for do azul, que é o número 10, que é o caso. Então ele ganha 10 pontos aqui. Então a fase de roubo dele acabou e vai para a Estelle, que tem 5. Então ela tem direito a pegar 5 cartas da mesa, inclusive as dela. Então vamos lá, ela tem uma perna 10, um torso 5 e uma cabeça 3. Então vamos ver se tem um torso melhor para ela. Tem um torso número 6, por exemplo? Acho que não, né? Não. Cabeça, tem alguma cabeça maior que 3? Tem um 5 ali. 2, 4. Então nós vamos pegar a cabeça de número 5, é uma carta, né? Ao todo são 5. O que mais? Aí tem que pegar alguma arma que ela não pegou, né? Então, a maior que tem aqui é o 5, então pode ser, tanto faz essa ou essa. Então, 2 cartas, né? É isso, né? Não coloquei nenhuma aqui, não, né? Então, 2. E o resto vai ter que ser de bônus, né? Porque ela já tem uma perna boa, já tem o torso maior que tem aí pela mesa. A cabeça ela já pegou a 5, né? Aí
teria que pensar em algum robô secundário, né, que falta, por exemplo, torso para fazer outro. Então vamos ver, vamos pegar um torso número, tem um 3. Vamos pegar um torso de número 3 aqui. Dá para pegar bônus, vamos ver. Vamos pegar esse aqui, que multiplica por 2 alguma das partes. Esse que multiplica a cabeça. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Então, as 5 cartas que ela podia pegar, por ter 5 armas, estão aqui. Então, a fase de roubo da Estelle acabou e de todos os jogadores também. E aí, as cartas que sobraram, os jogadores recolhem e voltam para as suas mãos para recompor as suas reservas. Então, da Hannah vem para cá, do Bradley vem para cá e da Estelle vem para cá. E com isso nós terminamos a fase número 2 e vamos para a fase número 3. Bom, vamos começar então a terceira fase, que é a fase de montagem dos robôs. Então, como é que funciona? Então, cada jogador, né, ao mesmo tempo, não vai ter uma ordem, vai olhar as cartas que eles têm e vão começar a montar os robôs. E qual que é o procedimento? Você tem direito a fazer um robô principal, onde você vai poder anexar uma arma e quantos bônus forem aplicáveis, e também pode fazer vários robôs aliados. Ou seja, tem também o detalhe de que se você tiver a carta de bônus que permite você colocar até 3 armas, você pode colocar essas 3 armas no robô principal. Senão só pode uma. E não pode colocar arma nos robôs aliados e nem aplicar bônus nos robôs aliados. Então vamos começar aqui pela Hannah, vamos ver o que dá para ela fazer aqui. Então, ó, ela pegou aquela carta de bônus que dá 15 pontos a mais se você montar, né, como robô principal o robô vermelho. E ela, né, na fase de roubo, conseguiu completar, colocou, né, fez o robô aqui com de número 6. Então ela pode aplicar o bônus a esse robô principal. E vai usar a arma de número 10. Vai usar uma arma só, porque ela não tem a carta de bônus que permite você usar mais do que uma arma, que no caso, vamos ver com qual jogador está. Está aqui com a Estelle, né? Então essa aqui, ó. Se tivesse com essa carta aqui, poderia colocar até 3 armas no robô principal. Então se ela já usou a arma aqui no robô principal, as demais ela pode já deixar de lado aqui no descarte. Então, no robô principal, uma arma e quantos bônus forem aplicáveis. Então, esse é aplicável, vai dar mais 15 pontos. Vamos ver os outros. Nós temos aqui, se for um robô feminino, dá mais 15 pontos. Se não, dá 5 pontos. Então, está ganhando 5 pontos. Essa peça aqui, essa carta aqui, não vai se aplicar, porque você tem que ter 2 das peças do robô número 5, né, que é esse aqui. No caso, quem tem é esse jogador. Então, como ele não tem 2 dessas peças, esse bônus pode ser descartado. Então, né, para o robô principal, né, vamos ver esse aqui, de quem que é, é desse aqui, né?
Para o robô principal, não tem mais o que fazer. Então já colocou a arma que ele pode e aplicou os bônus que ele pode. Então ele pode montar, né, os robôs secundários. Então, ó, por exemplo, tem o robô aqui, número 1, todo, né, por um acaso, né, mas você pode montar com cabeças, torsos e pés diferentes. E aí, para o caso da pontuação, independente da numeração que está aqui, cada robô aliado vai valer 10 pontos. Então aqui ele já tem 10 pontos, vamos ver se tem mais algum robô que ele pode montar. Ó. Não vai contar a pontuação mesmo, né, porque a soma só vai ser das peças do robô principal, então ele pode pegar essa cabeça aqui, esse torso aqui, esse pé aqui, tanto faz. Então tem mais 10 pontos. Então de robô secundário ele já tem 20 pontos. Tá? As outras não tem mais como montar nenhum robô secundário, robô aliado, então vem para o descarte. Então vamos ver a pontuação da Hana aqui no caso. Então, ó, 10 desse robô aliado, mais 10 desse outro robô aliado, então são 20. 20 mais 18, são 38, mais 10, 48, 48 mais 15, porque fez o robô todo vermelho, dá 63, e mais 5, porque o robô não é feminino, 68. Então a Hana terminou com 68. Agora vamos ver aqui o Bradley. Vamos ver o que dá para o Bradley fazer aqui. Então vamos ver se de repente dá para usar esse como aliado ou como... Se não tem como montar um robô com mais pontos, né? Como um robô principal. Então a cabeça é a maior, 5, o torso é o maior, 5, e o pé é o maior, 5. Então como vai escolher esse como robô principal, então dá para usar esse bônus aqui, porque ele não está usando nenhuma parte do robô principal dos que tem o valor número 10, que é o azul. Então ele pode usar o bônus nesse robô principal. Então o que mais que dá para ver aqui de bônus? Vamos ver. Mais 10 pontos se estiver usando uma dessas duas cabeças e está usando, né? Que está usando essa cabeça aqui. Então, dá para colocar mais 10 pontos. E aqui também dá para usar essa carta de bônus, né? Dando mais 15 pontos, porque todos os níveis de força do robô dele são iguais e diferentes do robô de número 10. Então é 5, 5, 5. Então ele pode utilizar também essa carta de bônus. De arma ele só tem essa, então ele vai usar de número 6 e não tem como montar nenhum robô secundário porque falta perna. Então essas aqui vão para o descarte. Então aqui a Hana fez 68, vamos ver quantos pontos ele faz aqui. Então 5, 10, 15, 21 do robô principal. 21 mais 10, 31, mais 10, 41, mais 15, 56. Então já não vai ser o vencedor porque ela tem 68 aqui. Vamos ver quanto que a Stelle vai fazer. Então vamos ver o que ela vai escolher de armas. Lembrando que ela tem a carta que pode usar até 3 armas, então ela vai pegar aquelas 3 que forem maiores. Então no caso a 5, a 3 e a 3. Então essas já podem até ficar aqui como descarte. Ela vai usar as 3 armas no robô dela. O que mais?
de bônus, ela tem multiplicador de 2 em alguma das partes que ela vai escolher do robô principal. E mais, dá para usar essa aqui, multiplicar a cabeça por 2. Então, se ela escolher a cabeça aqui, ela multiplica por 2 e depois por 2 de novo. Vamos ver agora o que ela vai escolher aqui de robô. E aí ela até acho que tem como formar um robô feminino, mas ela não tem a carta de bonificação, porque ficou aqui com a Hannah. Então, vamos ver o que ela tem. Ela tem um pé número 10, que dá para usar aqui no robô principal. O maior torso dela eu acho que é o 5, deixa eu ver se tem algum... Não. E cabeça número 5 também. Então esse acho que é o melhor que dá para fazer aí de robô principal. Dá para fazer um robô aliado aqui. Né? Dá para fazer um robô feminino, mas mesmo assim se aplicaria essa carta aqui só pro robô principal, se tivesse com ela. E aí, essas duas cartas aqui, não dá mais para formar um robô aliado, vai para o descarte, certo? Então vamos ver quantos pontos fez aqui a Stelle. Então foi 68 aqui e 56 aqui, certo? Então o robô principal aqui 10, 15, 20, 25, 28, 31. Tá? Isso se não considerasse essas bonificações aqui, essas duas aqui. Então vamos ver o que ela vai multiplicar. Então obviamente que para essa carta vai multiplicar o pé por 2, né? E aqui, como é 5 e 5, como essa carta vai ser o 2 no pé e essa carta vai ser o 2 na cabeça. Então, vamos lá, vai ser 20, 25, aí aqui dobra a cabeça, então 35, 40, 43, 46, com mais 10, 56. Então, inclusive, empatou com esse jogador aqui. Então, ficaram os dois com 56 e ela ficou com 68, né? Então, aqui no jogo, teríamos como vencedor a Hannah, certo? Então, esse aí seria o resultado dessa partida. Bom, aqui no manual é dito, né, como sugestão, que se pode jogar em 4 variantes, sendo que na primeira os jogadores podem decidir jogar uma quantidade pré-determinada de partidas, ou seja, em vez de os pontos serem somados apenas jogando uma vez, que foi o caso aqui, com a Hannah ganhando com 68 pontos, na verdade você joga, sei lá, por exemplo, 3 partidas, e aí soma os pontos de todo mundo nas 3 partidas e aquele jogador que tiver o maior número de pontos é o vencedor, certo? Na variante 2, eles dizem que para você simplificar a partida, você pode passar da primeira fase para a terceira, ou seja, não tem a fase de roubo. Então, o que os jogadores pegarem lá no ferro velho, já tem que montar os robôs. A terceira variante diz que o primeiro jogador a roubar as peças é aquele que coletou menos cartas de arma, né, seguido pela segunda pessoa e assim por diante. Por quê? Porque pelo jeito que é feito na partida, né, que nós fizemos, quem tinha a cabeça de número 1 que começava e roubava a quantidade de armas que ela coletou todas de uma vez, né, dos jogadores. Então, no caso, então, aqui a Stelle, que tinha ficado com 5, a Hannah ficou com 3 e o Bradley ficou com 1. Então, como ele teve menos armas, ele que começaria pegando, né?
e depois ela que tem 3 e depois ela que tem 5. Então seria pela ordem crescente de número de armas, certo? Bom, e tem a variante número 4, que diz que na fase 2, ou seja, na fase de roubo, os jogadores eles se alternam, roubando uma carta por vez e vai passando para o próximo. Então, acontece da mesma forma que nós mostramos aqui, mas, por exemplo, começou aqui pela Hannah, com ela tendo 3 armas ao todo, né? Vou mostrar aqui. Então, em vez de ela roubar as 3 de uma vez, ela roubaria uma de alguém, depois viria, né, em ordem, no sentido horário, para ele, aí ele roubaria uma, viria para Sterling aqui, ela roubaria uma, e voltaria aqui para Hannah. Ela ainda tem direito a roubar mais 2, então ela roubaria mais uma. O Bradley não tem mais arma para roubar, porque ele tinha apenas uma. Voltaria para ela roubaria mais uma, então já teriam roubado 2. Depois voltaria aqui para Hannah, ela ter o terceiro roubo, ela escolheria outra. O Bradley não pega, e aí a Stelle pegaria as demais armas. Então eu acho que é um jeito mais equilibrado de se jogar, porque senão aquele que tem uma arma só, ele tem menos chance. Apesar de ter empatado aqui, né, aconteceu, né, de mesmo com 5 armas, o que teve mais armas empatou com o que teve menos armas, mas aí entra a questão dos bônus, né, acontece esse tipo de situação, tá? Então acho que é mais justa essa variante 4. Bom, eu espero que tenha ficado claro. Se tiver ficado alguma dúvida, coloca aí nos comentários que eu tento responder o mais rápido possível. Se gostou, dá aquela curtida para ajudar o canal. Aproveita, se inscreve se ainda não for inscrito aqui no canal. Clica no sininho para receber notificação de vídeos novos. E aproveita para assistir os demais vídeos do canal, que já tem bastante coisa legal. E siga também o Coisas de Giba no Facebook, no Instagram e no TikTok, beleza? Então, muito obrigado por assistir. Espero vocês no próximo vídeo e um abraço. Tchau, tchau.